escrito por Marcos. Marcos, no capítulo 16, onde fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciando a leitura no primeiro verso. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Então, entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca. Ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhe: não vos assustei. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recolhido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém.
Esta passagem, a nossa irmandade, conhecem que se Deus, depois da morte do Senhor Jesus, haveria de acontecer o que ele mesmo disse: Filho do homem irá à sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitará. Era sabido por eles que isso haveria de acontecer. Porém, muitos ainda, ou alguns, não tinham entendimento para compreender que esta obra era necessária acontecer. Alguns, até pelo cuidado e pelo zelo com o Senhor, dizia, Pedro mesmo disse, de modo nenhum isso vai te acontecer. Eu estou pronto para ir contigo até a morte, eu te defendo, eu defendo a tua pessoa. Mas o Senhor mesmo disse, Pedro, você não entende quais são as coisas de Deus, só entende as dos homens. Dizendo para ele, você, Pedro, quer guardar a mim, mas não sabe que eu vim para morrer. Dizendo com isso, se eu não morrer, eu não ressuscito. E se eu não morrer, e depois eu ressuscitando, aí eu dou vida para a minha igreja. E de fato era isso. Mas Pedro entendia que precisava guardar a vida que o Senhor tinha. E o Senhor não tinha esta vida por preciosa. O que ele tinha por preciosa era cumprir a vontade do Pai. Ir à morte e depois sair dela. Então, irmão, o Senhor foi crucificado, morreu, foi sepultado. Os discípulos sentiram muito. O Senhor mesmo tentou os consolar. Não se turbe o vosso coração. Um pouco vocês estão comigo, mas de a pouco eu já não estou mais. Eu vou para o meu Pai. Outra hora ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Não podem ir agora, mas vai chegar o dia de ir. Viu, irmão? Nós não podemos ir, Pedro não foi aquele dia, mas chega a hora de ir, vai chegar a hora de encontrar, vai chegar a hora de estar novamente com o Senhor. Os seus discípulos e nós que os servimos, certamente chegaremos junto, num só cortejo, os da sepultura e os da terra, encontraremos com o Senhor nos ares, para estar sempre com Ele e eternamente. Então, ele havia de morrer para dar vida à igreja. E quando ele ressuscitou, irmão, a alegria foi muito grande. Mas ainda logo que saiu a fala ou a notícia de que ele havia ressuscitado, alguém não cria, porque algum viu ele morrer. Agora falar que ele está vivo, nunca tinham visto. Uma obra dessa grandeza, o mundo não conhecia. Nunca, na vida humana, alguém foi à sepultura e saiu dela para nunca mais morrer. Nunca. O único, não existe na história da humanidade. Só ele foi a morte. Venceu a morte no campo das trevas. Venceu a morte na sepultura, aonde segurava todos. Lá ele foi e se levantou. Ao terceiro dia, que ele pediu ao Pai, Pai, livra-me desta hora,
e o Senhor o livrou. Não livrou da morte, mas o livrou da sepultura, ressuscitando-o. É exatamente o que vai acontecer com nós também. Nós não estamos livres da sepultura, mas estamos livres de ficar na sepultura. Dela sairemos. Essa é a salvação. Essa é a obra de Cristo. Dar vida à humanidade. Em Adão perdeu a semelhança de Deus. E é a eternidade, ser eterno. Continuou com a imagem, mas a semelhança de Deus ele perdeu. Perdendo, estamos aqui na semelhança, mas aí, ou melhor, estamos aqui na imagem. A semelhança de Deus, quem está trazendo ela para nós é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa crê na palavra, ele tem vida. Por isso que a palavra fala aqui, tão facinho de entender. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, este será salvo. E quem não crê, já está condenado. A coisa é tão, irmão, parece forte a colocação da palavra. Aquele que crer e for batizado será salvo. Por que ele será salvo? Porque ele creu em Cristo, que Cristo tem a ressurreição para lhe dar. Se ele não crê em Cristo, ele fica na morte. Por isso que a palavra diz, aquele que crer e for batizado será salvo. E o que não crer está condenado. Por que não creu? Sim, é um direito que ele tem de crer e não crer. Mas se ele não crer, ele ficou na região da morte. Ele ficou na morte. Ele não pegou com ele o direito de ressurreição. Cristo é para o mundo ressurreição e vida eterna. Então todo aquele que crer será salvo. E quem não crê já está condenado. Condenado porque preferiu ficar nas obras do homem. Preferiu ficar nas obras desta vida e nos prazeres terrenos e não rejeitou a vida terrena para pedir a outra vida que é eterna. Jesus Cristo diz, quem amar esta vida, perde aquela, mas quem perde essa, ganha aquela. Então a palavra que o Senhor traz nesta noite, irmão, é muito simples de entender. Muito alguém diz, a Bíblia é difícil de entender. Não, a Bíblia é as palavras mais fáceis. A Bíblia, as suas palavras, é as mais, como é que podíamos dizer, as mais práticas, para qualquer pessoa entender. Ela não é colocada com palavras difíceis e que precisa toda hora buscar um dicionário. Fala aqui numa simplicidade. Por que fala na simplicidade? Porque ela toca na alma da pessoa e a pessoa entende. Isto aqui é para o doutor, é para a ponta e é para o rodapé. Todos a entendem. Bendito o nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, o Senhor deu este mandamento, ide por todo o mundo. Nesses cultos que Deus está dando agora, em online, irmão, nós não estamos indo, mas a palavra está indo. Nós não estamos de casa em casa evangelizando. Hoje a palavra entrou na casa. Ainda vimos hoje uma pequena
ilustração de algumas criancinhas na reunião de jovem, os menininhos com um pauzinho assim como se fosse um violino, o outro cantando na frente, o outro com alguns pauzinhos na mão. Que é aquilo? A palavra chegou nos lugares mais humildes, mais pobres, mais difíceis, aonde não chegava, chegou. Ide, ide. E hoje podemos dizer e até pronunciar: a palavra está indo. A palavra está indo aonde você está. A palavra está indo. Você tem um nome no livro da vida. Onde você está? Você se escondeu de Deus, venha que Deus tem morada para você, no reino da sua glória. Quanto vai te custar? Nada. O batismo é de graça, tudo é de graça, a salvação é de graça. Mas quanto tem que pagar para entrar nessa igreja? Nada, nada, nada e nada. Se você quiser contribuir, você contribui. Mas se você não quer, não largue de congregar. Como o Senhor já deu ainda hoje, aqui não fala em dinheiro. Nenhum servo de Deus aqui é assalariado. Nós temos irmãos que é médico, advogados, promotores, diretores, executivo, alto nível, nas Forças Armadas, em todo lugar nós temos irmandade. Quanto ganha cada um? Nada. Dinheiro? Não. Nós não trabalhamos pelo pão que perece. O pão que perece é esse aqui, ó. Hoje tem, amanhã não tem. Hoje compra, amanhã não compra. Se você não tem dinheiro, você não compra. Então, às vezes, você tem dinheiro, também não compra, porque não tem a mercadoria. Nós não trabalhamos pelo pão que perece, nós trabalhamos pelo pão que permanece. Vida eterna. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, estando com ele: tem uma comida para comer que vocês não conhecem. Você quer conhecer essa comida? Jesus Cristo disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E a comida que eu quero falar é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Se alimenta, irmão, da tua obediência. Se alimenta, irmão, da tua dedicação. Se alimenta da presença de Deus que te visita. Alimentemo-nos do que é do céu. O que é da terra fica tudo aqui. Que o homem leva? O que ele tem no coração. Paletó fica, camisa fica, gravata fica, conta bancária fica, cargo fica. Só leva o que Deus colocou no coração. E Cristo fez isso. Cristo, como o Senhor já deu esses dias atrás, Cristo pegou ele e se doou para o homem. Muito bem. Deu sangue, deu a vida, e assim por diante, deu o seu corpo. Ele disse: este pão é o meu corpo que será partido por amor de todos nós. Esse cálice é o meu sangue que vai ser derramado. O preço para o vosso resgate, eu dou a minha própria vida, provando que eu saio desta vida e apareço ressuscitado do outro lado. Se Cristo, irmão, olha bem, se Cristo não morresse e nem tivesse ressuscitado, ou se ele morresse e não tivesse ressuscitado, a igreja não tinha vida. Vocês já pensaram nisso? Mas ele morreu justamente para vencer a morte. Quando ele ressuscitou, ele deu vida à igreja. Por quê? Como o Senhor já deu. No mundo, desde a existência do mundo, todo homem vai à sepultura e dela não sai mais. Teve alguns que Deus o trouxe de novo,
como foi o caso de Elias, que apareceu no monte, junto com Jesus Cristo, Elias e Moisés. Teve um outro também, que não provou da morte, que era Enoque. Pronto. Está aí. Agora, por quê? Elias não foi sepultado. Seu corpo não foi colocado na terra. O Senhor o arrebatou em carros e cavaleiros de fogo. Moisés também não foi sepultado. O Senhor o sepultou. E ainda o próprio Deus falou para Josué: Josué, meu servo, Moisés, meu servo, é morto, não está mais na terra, eu o sepultei. Elias, o Senhor levou ele em cavaleiros de fogo. Lá no Monte da Transfiguração, junto com Cristo, apareceu Moisés e apareceu Elias, os dois. E o Cristo, o terceiro. Vamos às colocações dos três. Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber. Elias também, 40 dias sem comer e sem beber. O Cristo também ficou 40 dias sem comer e sem beber. Os três que apareceu lá em cima. Homens e o Cristo, o Filho de Deus, marcados, escolhidos para uma obra diferenciada. Glória ao nome santo do Senhor. Milagres que na Escritura tem, só foi no dia dos três. Os milagres da obra que Deus fez com Moisés, abrindo o mar, no Egito, no deserto, as obras que Deus operou com Moisés, uma dispensação de milagres nos dias de Moisés. Outra dispensação de milagre se deu nos dias de Elias. Os milagres, tanto nos dias de Elias como de Eliseu, foram muitos milagres. Elias com 8 milagres, Eliseu com 16 milagres. Dispensação de milagre no dia de Moisés e no dia de Eliseu. E outra dispensação de milagre foi nos dias de Cristo. É as 3 dispensações de milagre que está na Escritura. E os 3 apareceu lá no monte, e a voz divina de Deus. E os 3, olha aqui que obra, e os 3 conversavam entre si. O que é que Moisés falava? O que é que Elias falava? O que é que o Cristo exortava? Os 3 conversavam entre si. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Não precisa nem, a lei já foi cumprida, os profetas que falou já foi cumprido, está tudo acabado. Agora é a hora da graça, agora é a hora da salvação, que quem trouxe, dizendo Deus, foi o meu Filho Jesus Cristo. Veja, irmão, que obra linda, a obra de Cristo. Irmãos, se Deus ajudasse-nos e pudéssemos ter um pouquinho mais de recurso, tanto de entender como expressar, irmão, quem começa a falar de Cristo não acaba nunca. Irmão evangelista,
Você, irmão, que ensina a palavra e que Deus lhe dá a palavra, na tua boca a palavra nunca cessará. A fonte da vida, que é Cristo, nunca cessará no teu ministério. Falemos, anunciemos, pregamos, e a palavra é ordem hoje. Alguma coisa que Deus dá conselho, mas a palavra é hoje ordem. É ordem, ide. Ide. Vai chamar o povo para ver o culto. Ide, falai, anunciai. E pode dizer com toda certeza, se você crer, você será salvo. Ide. Os irmãos sabem que é quase muitas partes da palavra, mas tem uma parte que expressa bem essa parte assim de uma ordem. E lá no Salmo 133 fala: aquele que vive em união, porque aonde há a benção, onde há união, ali há ordem. Se vivermos unidos, a ordem de benção está aqui entre nós. E esta palavra do 133 de Salmo foi pregada na convenção de 36, e ela, o servo que o Senhor deu a palavra, e ficou isto marcado: permaneçam em união, que o Senhor nunca se ausentará do meio de nós. Essa palavra foi tão bendita, e é uma ordem tão forte, e é uma ordem expressada com tanto amor, que não dá para desviar dela. E nesta ordem de união e benção, a igreja está aqui até o dia de hoje. Por isso, se tem alguém que tem algum espírito contrário para tirar a ordem, aqui não pode ter desordem. Aqui só pode ter ordem, porque todos querem a benção. Então, Deus seja louvado. Amém.